Capítulo 4. Passividade, a principal base para a possessão. O fato de que crentes, os filhos de Deus verdadeira e completamente entregues a Ele, podem ser enganados e, depois, dependendo do nível de engano, possuídos por espíritos enganadores, já foi apresentado nos capítulos anteriores. Esclareceremos agora a causa primária e as condições para o engano e a possessão que dela resultam, excetuando-se a possessão que é resultado da entrega aos pecados da carne ou a qualquer outro pecado que dá aos espíritos malignos um domínio na natureza caída. É importante, primeiramente, definirmos o significado da palavra possessão, pois ela é geralmente usada somente em relação aos casos de possessão em grau agudo e completamente desenvolvidos descritos nos evangelhos. Mas, mesmo assim, ignora-se o fato de que diferentes graus de possessão são relatados nos evangelhos, tais como a mulher com espírito de enfermidade, LC 13:11, o homem que era, aparentemente, apenas cego e mudo, MT 12:22, a garotinha com o demônio que a atormentava terrivelmente, MT 15:22, o rapaz que rangia os dentes e, às vezes, era jogado no fogo, MC 9:17-25, e o homem com a legião, tão completamente dominado pelos poderes malignos que morava longe de toda habitação humana, MC 2:5-9. Definição de possessão. Casos como estes ocorrem hoje em dia até entre crentes verdadeiros na Europa, bem como na China paga, mas a possessão está muito mais espalhada do que se pensa, se a palavra possessão for usada exatamente no sentido real do termo, isto é, um domínio de espíritos malignos sobre um homem, em qualquer grau. Dizemos isso porque um espírito maligno possui qualquer ponto que venha a dominar, mesmo que num grau infinitesimal, e a partir daquele ponto, como uma aranha inicia sua teia a partir de um pequeno ponto, o intruso tenta obter o domínio de todo o ser. Os cristãos estão tão expostos à possessão por espíritos malignos quanto qualquer outro ser humano, e se tornam possuídos por ter, na maioria dos casos, preenchidos sem querer todas as condições sob as quais os espíritos malignos operam, e, for o caso de pecado voluntário, por terem dado base legal para espíritos enganadores por meio de 1. Aceitação de suas imitações das obras divinas, e 2. Cultivar passividade e não utilização das faculdades, e isso por causa da má compreensão das leis espirituais que governam a vida cristã. Este problema de base legal é o ponto crucial de tudo. Todos os crentes reconhecem que o pecado conhecido é base legal para o inimigo, e até mesmo o pecado oculto, mas não percebem que cada pensamento sugerido à mente por espíritos malignos, quando aceito, é base legal dada a eles, e cada uma das faculdades naturais não utilizada é como um convite para que eles façam uso dela. Passividade, a principal base para a possessão. A causa principal de engano e possessão em crentes que fizeram entrega de si mesmos pode ser resumida em uma só palavra: passividade, ou seja, uma pausa no exercício ativo da vontade no controle sobre o espírito, a alma e o corpo, ou sobre cada um em separado, conforme o caso. E, praticamente, uma imitação da entrega a Deus. O crente que entrega seus membros ou faculdades a Deus e para ele mesmo de usá-los cai em passividade, o que permite aos espíritos malignos enganar e possuir qualquer parte se o ser dele que tenha se tornado passiva. O engano sobre a entrega passiva pode ser exemplificado assim: um crente entrega seu braço a Deus. Ele permite que o braço fique passivo, esperando que Deus o use. Perguntamos a ele: por que você não usa o braço? E ele responde: eu entreguei a Deus. Não posso usá-lo agora, Deus é que vai usá-lo. Mas será que Deus vai levantar o braço para o homem? Não, o próprio homem tem de levantá-lo e usá-lo, procurando entender de forma inteligente a mente de Deus ao fazer isso. A palavra passividade descreve o oposto de atividade. Passividade simplesmente descreve o oposto de atividade. Na experiência do crente, isso significa, resumidamente, 1. Perda de autocontrole, no sentido de a própria pessoa não controlar cada um ou todos os aspectos de sua personalidade, e 2.
perda da vontade própria, no sentido de a própria pessoa não exercer sua vontade como o princípio mestre de controle pessoal em harmonia com a vontade de Deus. Ver Marcos 3, 5. O Senhor não curou a mão atrofiada do homem. O homem mesmo teve de agir, apesar de parecer algo naturalmente impossível. Guerra contra os santos. Todo o perigo da passividade no cristão que fez sua entrega está no fato de os poderes das trevas se aproveitarem da condição passiva. Fora essas forças malignas e suas obras através da pessoa passiva, a passividade é meramente inatividade ou ociosidade. Na inatividade normal, isto é, quando os espíritos malignos não exercem domínio, a pessoa inativa está sempre preparada para a atividade, enquanto na passividade que deu lugar aos poderes das trevas, a pessoa passiva é incapaz de agir por sua própria vontade. A condição principal, portanto, para a obra de espíritos malignos e um ser humano, além do pecado, é a passividade, em oposição direta à condição que Deus requer de seus filhos para agir neles. Uma vez entregue a vontade a Deus, com a escolha ativa de fazer sua vontade à medida que for revelada a quem se entregou, Deus requer cooperação com seu espírito e o pleno uso de cada faculdade do homem todo. Em resumo, os poderes das trevas objetivam ter escravos passivos ou cativos para fazer sua vontade, enquanto Deus deseja um homem regenerado que, inteligente e ativamente, queira, escolha e faça sua vontade, liberando, assim, espírito, alma e corpo da escravidão. Os poderes das trevas desejam fazer do homem uma máquina, uma ferramenta, um robô. O Deus de santidade e amor deseja fazê-lo um soberano livre e inteligente em sua própria esfera de ação, uma criatura pensante, racional e renovada, criada à sua própria imagem. F 4:24. Portanto, Deus nunca diz a qualquer faculdade do Ruan, fique ociosa. Deus não precisa, nem exige, inatividade do crente para realizar sua obra nele e por meio dele. Mas os espíritos malignos exigem a mais completa inatividade e passividade. Deus pede a ação inteligente, RM 12, 1, 2, vosso culto racional, em cooperação com ele. Satanás exige passividade, como condição para sua ação compulsória, a fim de submeter, de forma dominadora, o homem à sua vontade e a seu, passividade, a principal base para a possessão, propósito. Deus requer que os crentes abandonem suas obras más, primeiramente porque são pecaminosas e, depois, porque elas impedem a cooperação com seu espírito. Passividade não deve ser confundida com tranquilidade ou com um espírito manso e quieto que, para Deus, são de grande valor. A tranquilidade de espírito, de coração, de mente, de maneira de agir, de voz e de expressão podem coexistir com a mais eficiente atividade na vontade de Deus. TS 4:11, grego, ter ambição de ser quieto. O tipo de crente que está aberto à passividade. As pessoas abertas à passividade, de quem os espíritos malignos se aproveitam, pois têm base legal para sua atividade, são aquelas que se entregam completamente a Deus e entram em contato direto com o mundo sobrenatural ao receber o batismo do Espírito Santo. Há alguns que usam a palavra entrega e pensam que se entregaram completamente para executar a vontade de Deus, mas só o fizeram em sentimento e propósito, pois, na verdade, caminham na razão e no julgamento do homem natural, embora submetam todos os seus planos a Deus, e, por causa dessa submissão, sinceramente creem que estão executando a vontade de Deus. Mas aqueles que realmente se entregaram desistem de si mesmos e se põem a implicitamente obedecer e executar a todo custo o que é revelado a eles de forma sobrenatural como vindo de Deus, e não o que eles próprios planejam e entendem ser a vontade de Deus. Os crentes que entregam sua vontade e tudo o que são e possuem a Deus e, no entanto, caminham por sua própria mente natural são os que estão abertos à passividade que dá base legal para espíritos malignos, embora eles possam, e às vezes realmente o fazem, dar base legal para esses espíritos de outras maneiras. Podemos chamar a esses de categoria 1, como mostra a tabela seguinte. Guerra contra os santos. 3 categorias de crentes. 1. Que não passaram pela entrega. 2.
que se entregaram, mas são enganados possuídos. 3. Que se entregaram, mas não são enganados, nem possuídos. São vitoriosos. Estes usam a palavra entrega, mas não a conhecem de fato e a praticam. Estes parecem mais tolos do que os da categoria 1, mas na realidade são mais avançados. A mente é liberada todas as faculdades estão em franca operação. Crentes, neste estágio, são mais racionais do que os da categoria 2, porque suas faculdades não foram entregues à passividade. Para compreender as ações da categoria 2, é necessário ler o seu interior, pois para eles, tudo o que fazem parece certo. Esses estão abertos à luz e a tudo o que é divino, mas procuram, com toda vigilância, estar fechados para tudo o que é satânico. Esses crentes chamamos da categoria 2 de desequilibrados, cheios de manias, fanáticos, etc. Esses estão abertos tanto ao poder divino quanto ao satânico. A categoria 3 pode discernir as duas outras de forma inteligente. Tem a tendência de ficar inchados de orgulho. Passividade, a principal base para a possessão. Os crentes da categoria 1 estão entregues na vontade, mas são entregues de fato, no sentido de estarem prontos para executar obediência ao Espírito Santo a todo custo. Eles, consequentemente, conhecem pouco do conflito e nada do diabo, a não ser que ele é tentador ou acusador. Eles não entendem aqueles que falam de ataques violentos de Satanás, pois, como eles dizem, não são atacados dessa maneira. Mas o diabo não ataca sempre que pode. Ele espera até que o ataque lhe seja útil. Se o diabo não ataca a um homem, isso não prova que não tem capacidade para fazê-lo. Outra categoria de crentes, a número 2, representa os que se entregaram em tal medida de abandono que estão prontos a obedecer ao Espírito de Deus a todo custo e, assim, ficam abertos à passividade que dá terreno para o engano e a possessão por espíritos malignos. Os crentes que se entregaram a Deus, categoria 2, caem na passividade após o batismo do Espírito Santo. 1. Por causa de sua determinação em cumprir sua entrega a qualquer preço. 2. Por causa de seu relacionamento com o mundo espiritual, que lhes abre comunicações sobrenaturais, que creem serem todas de Deus. 3. Por sua entrega levá-los a submeterem-se, subjugarem-se e fazer todas as coisas subservientes a esse plano sobrenatural. A origem da passividade maligna que dá aos espíritos malignos oportunidade de enganar e, depois, possuir é geralmente uma interpretação errada das Escrituras ou pensamentos e crenças errados sobre as coisas divinas. Algumas dessas interpretações das Escrituras ou conceitos errôneos que fazem com que o crente dê lugar à passividade já foram tratadas em um capítulo anterior. Guerra contra os santos. A passividade pode afetar o homem todo, no espírito, na alma e no corpo, quando se torna muito profunda e se estende por muitos anos. O progresso dela é, geralmente, muito gradual e traiçoeiro em crescimento e, consequentemente, a libertação é gradual e lenta. Passividade da vontade. Existe passividade da vontade, a vontade que é, por assim dizer, o timão do navio. E a origem desse problema é um conceito errôneo sobre o que significa a plena entrega a Deus. Pensando que uma vontade entregue a Deus significa que a vontade deve ser completamente posta de lado, o crente para de escolher, de determinar e de agir por sua própria vontade. O crente fica, então, impossibilitado pelos poderes das trevas de descobrir as sérias consequências disso, pois, a princípio, tudo se apresenta de forma bastante normal, não sendo notado coisa alguma realmente estranha. De fato, a princípio parece que Deus será grandemente glorificado. A pessoa que tinha vontade forte de repente se torna passivamente obediente.
Ela pensa que Deus está demonstrando sua vontade em lugar dela nas circunstâncias e por meio das pessoas e, assim, se torna passivamente impotente em suas ações. Com o passar do tempo, não se pode mais esperar que essa pessoa faça escolhas nos assuntos do dia a dia. Ela não toma mais decisões ou tem iniciativa em assuntos que exijam ação. Ela tem medo de expressar um desejo e, muito mais, uma decisão. Outros têm de escolher, agir, conduzir, decidir, enquanto ela boia como rolha de cortiça nas águas. Mais tarde, os poderes das trevas começam a se aproveitar desse crente entregue e a fazer todo tipo de mal à sua volta, que o vai amarrando por meio de sua passividade de vontade. Ele agora não tem mais poder de vontade para protestar ou resistir. Erros óbvios em uma situação assim florescem e crescem cada vez mais fortes e flagrantes, pois somente o crente tem direito de lidar com eles. Os poderes das trevas foram lentamente ganhando terreno na vida do crente, tanto pessoalmente quanto nas passividade, a principal base para a possessão. Circunstâncias, por causa da passividade da vontade que, a princípio, era simplesmente uma submissão passiva às situações, sob a ideia de que Deus estava exercendo o querer em lugar dele em todas as coisas ao seu redor. O texto que esses crentes interpretam erroneamente é Filipenses 2:13. Deus é quem efetua em vos tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A pessoa passiva lê assim: Deus é quem opera em mim o querer fazer, isto é, Ele exerce o querer em meu lugar. O texto na verdade significa que Deus opera na alma até o ponto da ação da vontade, e a interpretação errônea assume que é Deus, e não o crente, que realmente tem a vontade e o agir. Essa interpretação errada dá terreno para não usar a vontade, por causa da conclusão: Deus quer em meu lugar, o que termina por trazer a passividade de vontade. Deus não deseja em lugar do homem. A verdade a ser enfatizada é que Deus nunca deseja em lugar do homem, anulando-lhe a vontade, e o homem, não importa o que faça, é, ele mesmo, responsável por suas ações. O crente cuja vontade se tornou passiva tem, após certo tempo, uma grandíssima dificuldade de tomar decisões de qualquer tipo e passa a buscar, fora em torno de si, algo que o ajude a decidir até as questões mais simples. Quando ele se conscientiza de sua situação passiva, tem a dolorosa sensação de incapacidade de enfrentar algumas das situações da vida comum. Se falam com ele, sabe que não consegue querer prestar atenção até que uma frase seja completa. Se pedem que ele julgue uma questão, sabe que não consegue fazê-lo. Se pedem que ele lembre ou use a imaginação, sabe que é incapaz de fazê-lo e fica aterrorizado diante de qualquer situação em que tenha de enfrentar essas exigências. A tática do inimigo agora pode ser levar a guerra contra os santos, e a essas situações exatamente para torturá-lo ou envergonhá-lo diante de outros. O que o crente mal sabe é que ele, inadvertidamente, pode acabar contando com a ajuda dos espíritos malignos que causaram a passividade exatamente com esse propósito. A faculdade que não está sendo utilizada fica dormente e morta sob domínio dos espíritos malignos, mas se utilizada torna-se uma oportunidade para que eles se manifestem por meio dela. Eles, na verdade, estão sempre prontos a fazer uso da vontade do homem, colocando ao alcance deles muitos auxílios sobrenaturais para ajudá-lo na decisão, especialmente na forma de versículos usados fora do contexto e dados de forma sobrenatural, aos quais o crente, buscando ardentemente fazer a vontade de Deus, se agarra firmemente, como um homem que está se afogando se agarra a uma corda, cegado pelo auxílio aparentemente dado por Deus, para não enxergar o princípio de que Deus somente opera por intermédio da vontade ativa do homem, e não em lugar dele, em questões que exijam a ação humana. Passividade da mente. A passividade da mente é produzida por um conceito errado sobre o lugar que a mente ocupa na vida de entrega a Deus e de obediência a Ele no Espírito Santo. O fato de Cristo ter chamado pescadores é usado como desculpa para a passividade do cérebro, pois alguns crentes dizem: Deus não necessita do nosso cérebro, podendo passar muito bem sem ele.
Mas a escolha de Paulo, que tinha o maior intelecto de sua época, mostra-nos que quando Deus buscou um homem pelo qual pudesse lançar os fundamentos da igreja, escolheu uma mente capaz, de raciocínio inteligente e vasto conhecimento. Quanto maior o poder do cérebro, maior uso Deus pode fazer dele, desde que seja submisso à verdade. A causa da passividade da mente às vezes está na ideia de que a utilização do passividade, a principal base para a possessão, cérebro é um impedimento para o desenvolvimento da vida divina no crente. Mas a verdade é que a não utilização do cérebro é que impede isso, a utilização maligna do cérebro também impede isso, mas a utilização normal e pura do cérebro é essencial e útil para a cooperação com Deus. Capítulo 6 trata desse assunto de forma mais completa e apresenta também as várias táticas dos poderes das trevas em seu esforço para levar a mente a uma condição de passividade que a torne incapaz de discernir suas artimanhas. Os efeitos da passividade da mente podem ser inatividade quando deveria haver ação ou, ainda, excesso de atividade fora de controle, como se um instrumento fosse liberado de repente em ação ingovernável, hesitação ou imprudência, indecisão, como no caso da vontade passiva, descuido, falta de concentração, falta de julgamento, falhas na memória. A passividade não muda a natureza de uma faculdade, mas impede sua operação normal. No caso da passividade, que impede a memória, a pessoa será vista buscando fora de si qualquer possível auxílio à memória, até que se torne um verdadeiro escravo de cadernos, agendas e outros auxílios, que acabam falhando num momento crítico. Além disso, há também a passividade de imaginação, que fica fora do controle pessoal e à mercê de espíritos malignos que sugerem a ele o que quiserem. Um perigo é tomar essas imaginações e chamá-las visões. O estado passivo pode acontecer sem hipnose, ou seja, se uma pessoa olha fixamente qualquer objeto por um período prolongado, a visão natural fica embaçada e os espíritos enganadores podem, então, apresentar qualquer coisa à mente. Numa inatividade normal, a mente pode ser usada pela vontade da pessoa, mas quando a mente está em passividade maligna, a pessoa fica perdida e simplesmente diz: "Não consigo pensar." Ela sente como se a mente estivesse presa por uma corrente ou imobilizada por uma pressão sobre a cabeça. Guerra contra os santos. Passividade de julgamento e de razão. Passividade de julgamento e de razão expressa a situação em que o homem fecha a mente a todos os argumentos e conceitos contrários àqueles que o levaram a conclusões estabelecidas. Todos os esforços para dar a ele mais verdade e luz são tidos como interferência e a pessoa que tenta fazê-lo é tida como ignorante ou intrometida. O crente que está nesse estágio de passividade acaba caindo num estado de positivismo maligno e de infalibilidade, do qual nada é capaz de liberar o julgamento a não ser o choque violento de descobrir que foi enganado e possuído por espíritos malignos. Questionar engano de um crente nessa condição é quase como que tentar lançar novamente os próprios fundamentos de sua vida espiritual. Isso nos ajuda a compreender o porquê de haver poucos, chamados de fanáticos ou loucos pelo mundo, que foram libertados desse grau de engano do inimigo. Passividade da consciência. No estado de passividade da capacidade de raciocinar, quando esses crentes tomam palavras que foram dadas a eles de forma sobrenatural como vontade expressa de Deus, elas se tornam lei para eles, de forma que não podem mais ser levados a raciocinar sobre elas. Se recebem um mandamento sobrenaturalmente, sobre o que quer que seja, não o examinam nem raciocinam ou pensam sobre aquilo, e decidem com firmeza se fechar completamente a qualquer luz adicional que possa ser dada a eles sobre esse mandamento. Isso tudo causa o que podemos chamar de passividade da consciência. A consciência se torna passiva por meio de sua não utilização, pois os crentes pensam que estão sendo guiados por uma lei superior, vinda diretamente de Deus, a fazer isso ou aquilo, ou seja, por meio de orientação direta por meio de vozes e textos. Quando crentes caem em passividade da consciência, há uma manifestação de degradação moral em alguns e, em outros, estagna. Passividade, a principal base para a possessão.
são o retrocesso na vida espiritual e no serviço. Em vez de usar a mente ou consciência para distinguir o que é bom do que é mal, o que é certo do que é errado, caminham, como creem, de acordo com a voz de Deus, que agora passa a ser o fator decisivo em tudo. Quando isso acontece, eles não ouvem mais sua razão ou consciência ou a palavra de outros, e tendo decidido de acordo com o que creem ser a direção de Deus, a mente deles se torna como um livro fechado e selado em relação àquele assunto. Quando deixam de usar sua verdadeira capacidade de raciocínio, os cristãos se abrem a todo tipo de sugestões de espíritos malignos e falsos raciocínios. Por exemplo, com relação à vinda de Cristo, alguns chegam ao raciocínio falso de que, já que Cristo está voltando logo, não precisam continuar seu trabalho normal, ignorando as palavras do Senhor quanto a isso. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. MT 24, 45, 46. Por causa do que vai ganhar com isso, o diabo fará qualquer coisa para gerar passividade de qualquer tipo possível no espírito, ou na alma ou no corpo. Passividade do espírito. A passividade do espírito está intimamente ligada à passividade da mente, pois há um relacionamento íntimo entre a mente e o espírito. Um pensamento errado geralmente significa um espírito errado, e um espírito errado, um pensamento errado. O espírito humano é frequentemente mencionado nas Escrituras como tendo atividades e é descrito como estando em várias condições. Ele pode ser movido ou estar inativo, pode ser liberado, guerra contra os santos, preso, deprimido, desanimado, livre e influenciado por três fontes: Deus, o diabo ou o próprio homem. Ele pode ser puro ou impuro 2,7, ou misturado, no sentido de estar puro até certo ponto, e ainda ter outros graus de impureza a serem tratados. Pelo poder purificador do sangue de Cristo, 1 João 9, e pela habitação interior do Espírito Santo, o Espírito é trazido à união com Cristo, 1 6 e 17, e deveria dominar de forma ativa o homem em completa cooperação com o Espírito Santo. Mas a passividade do espírito pode ser produzida por tantas causas que os crentes podem até não ter consciência de ter espírito ou, então, pelo batismo do Espírito Santo, que libera o espírito humano para a liberdade e alegria, o homem pode se tornar muito consciente da vida do espírito por um tempo e, depois, afundar na passividade de espírito inconscientemente. Isso, então, significa absoluta falta de poder na batalha contra os poderes das trevas. Pois a plena liberdade e o uso do Espírito em cooperação com o Espírito Santo que habita no crente são fatos supremos e essenciais para a vitória pessoal e para o uso da autoridade de Cristo contra os poderes das trevas. Ver o exemplo de Paulo em Atos 13, 9, 10. Causas da passividade de espírito. A passividade do espírito normalmente vem após o batismo do Espírito, se a vontade e a mente se tornam passivas por não serem usadas. O crente, então, fica pensando por que perdeu aquela alegre luz e a liberdade de sua experiência cheia de alegria. Isso pode ocorrer devido a 1. Ignorância sobre as leis do Espírito e sobre como permanecer na liberdade do Espírito. 2. Conclusões mentais ou pensamentos errôneos. Mistura de sentimentos físicos, almáticos e espirituais, não distinguindo qual é passividade, a principal base para a possessão, qual, isto é, rebaixando o que é espiritual ao plano almático ou físico, ou atribuindo ao espiritual o que é natural e físico. 2. Uma tendência para a vida almática em lugar da vida do espírito pela falta de conhecimento da diferença entre eles, e também por sufocar o espírito ao ignorar o sentido 3 do espírito, pois a mente deve ser capaz de ler o sentido do espírito de forma tão clara quanto faz com o sentido da visão, da audição, do olfato e com todos os outros sentidos do corpo. Há um conhecimento da mente e um conhecimento no espírito. Portanto, um sentido do espírito que devemos aprender a compreender. Ele deve ser lido, usado e cultivado, e, quando houver um peso no espírito do crente, ele deve ser capaz de reconhecê-lo e saber como fazer para se livrar dele. 3.
esgotamento ou exaustão do corpo ou da mente pela constante atividade da mente quando utilizada em excesso. Em resumo, a mente e o corpo devem ser liberados das pressões antes que o espírito possa ser usado de forma completa. Veja a experiência de Elias em 1 Reis 19, 4, 5, 8, 9. Preocupações ou problemas com o passado ou o futuro impedem a livre ação do espírito, fazendo com que o homem exterior e assuntos exteriores exerçam domínio, em vez de o homem interior estar livre para fazer a vontade de Deus naquele momento. O resultado de todas essas causas é que o espírito se torna preso, por assim dizer, de forma que não pode agir ou lutar contra-os. 2. Não existe em português termo que corresponda ao vocábulo inglês soulish, que corresponde ao grego psíquicos, usado em 1 2 e 14, 15 e 44, 46, onde é traduzido como natural. Em TG 13:15, onde é traduzido como animal, e em JD 1:9, traduzido sensual, na versão atualizada de Almeida. Entendemos que nenhum desses termos, porém, transmite toda a ideia do vocábulo grego. Usamos, por isso, o neologismo almático, já utilizado em outras traduções para o português, especialmente das obras de Vatishmana e 3, não indicando aspecto, mas capacidade, como o sentido da visão mencionado logo abaixo. Guerra contra os santos, poderes das trevas, tanto em seus ataques indiretos por meio do ambiente externo quanto em uma batalha ferrenha contra eles. A rapidez com que um crente pode cair em passividade a qualquer momento, quando a atitude de resistência cessa, pode ser comparada à velocidade com que uma pedra afunda na água. Passividade do corpo. Quando a passividade do corpo ocorre, ela praticamente se dá como uma cessação da consciência, por meio da passividade que afeta a visão, a audição, o olfato, o paladar, os sentimentos, etc. Se a pessoa está gozando de saúde normal, ela deve ser capaz de focar os olhos em qualquer objeto que escolher, tanto para ver como para trabalhar, e deve ter o mesmo controle sobre todos os outros sentidos, como se fossem avenidas de conhecimento para a mente e o espírito. Mas com todos, ou com pelo menos alguns, desses sentidos em condição passiva, a consciência fica inoperante ou morta. O crente está inconsciente em relação às coisas para as quais deveria estar vivo e com ações automáticas. Hábitos inconscientes, repulsivos ou peculiares, se manifestam. E mais fácil para pessoas que estão nessa condição verem essas coisas nos outros do que saber o que realmente está acontecendo dentro de si mesmas, ao mesmo tempo em que podem estar superconscientes de coisas externas que afetam sua própria personalidade. Quando a condição passiva causada por espíritos malignos atinge seu auge, pode ocorrer passividade nas outras partes do corpo, tais como dedos rígidos, perda de flexibilidade do esqueleto ao caminhar, letargia, sensação de corpo pesado, flexão das costas e da coluna. 4. O aperto de mãos é frouxo e passivo. Os olhos não conseguem. 4. Sem dúvida alguma, a autora não está afirmando que esses são sempre e necessariamente sintomas de ataques de espíritos malignos. Mas serve, apenas, como um referencial derivado de sua longa e séria experiência espiritual. Passividade. A principal base para a possessão. Encarar outros, mas desviam-se para o lado, tudo isso indicando passividade, causada pela interferência cada vez mais profunda dos poderes das trevas no homem como um todo, e resultante da primeira condição passiva da vontade e da mente, na qual o homem desistiu de exercer seu auto-controle de usar sua vontade. Passividade do homem como um todo. Nesse estágio, cada parte do homem como um todo é afetada. O homem age sem usar, ou não usando completamente, a mente, a vontade, a imaginação e a razão, isto é, sem pensar, voluntariamente, sem decidir, sem imaginar, sem raciocinar. As afeições parecem estar dormentes, bem como todas as faculdades da mente e do corpo. Em alguns casos, as necessidades físicas também estão dormentes ou, então, o homem as suprime e se abstém de comer, de dormir e do conforto material segundo o controle dos espíritos malignos, agindo assim com uma severidade para com o corpo que não tem valor algum contra a satisfação da carne. Centílitros 2 e 23.
A parte animal do homem pode também ser despertada e ele, então, se mostra ao mesmo tempo tão rígido em relação à sensibilidade e a sentimentos e, no entanto, um verdadeiro glutão ao atender às demandas de suas necessidades físicas. Isto é, a máquina do corpo continua trabalhando independentemente do controle que ele exerce sobre a mente e a vontade, pois o corpo agora domina o espírito e a alma. Os homens podem viver no espírito humano, na alma ou no corpo. Por exemplo, o glutão vive no corpo ou de acordo com ele. O estudante vive na mente ou na alma, e o homem espiritual vive no espírito. Os espíritas não são espirituais ou verdadeiros homens do espírito, pois, de forma geral, vivem no reino dos sentidos e só lidam com o espírito por meio de suas experiências com as forças espirituais do mal, por meio da compreensão das leis pelas quais operam e da obediência a essas forças. Guerra contra os santos. A percepção do espírito perdida nas sensações do corpo. Quando o crente está possuído por espíritos malignos, em qualquer grau que seja, fica propenso a viver no corpo, dar lugar às sensações físicas e ser dominado por essa esfera. E o caso, por exemplo, das experiências espirituais sentidas no corpo físico, que não são, na verdade, espirituais, pois não provêm do espírito. Uma sensação de fogo, brilho, arrepios no corpo, e todas as sensações físicas extraordinárias com origem aparentemente espiritual, realmente alimentam os 05 sentidos, e, enquanto vivem essas experiências, os crentes, embora inconscientes quanto a isso, vivem sob domínio de sensações, praticamente andando na carne, apesar de chamar a si mesmos espirituais. Por esta razão, praticar o esmurro meu corpo de 1 Coríntios 9:27 é praticamente impossível sob possessão demoníaca, mesmo no grau mais fraco ou refinado, pois a vida dominada por sensações é vivida bem. Todas as suas manifestações e as sensações físicas são impostas à consciência do homem. O sentido do espírito praticamente se perde devido à percepção de todas as sensações na consciência física. Um homem, por exemplo, com saúde normal não fica prestando atenção à sua respiração contínua ocorrendo em seu corpo. Da mesma forma, um crente sob domínio do espírito para de prestar atenção às suas sensações físicas. Mas exatamente o oposto ocorre quando espíritos malignos obtêm o controle de alguém e despertam a vida sujeita a sensações, dando-lhe consciência de sensações anormais por meio de experiências bonitas ou não. O crente entregue pode nutrir esta forma de passividade, sem o saber, por anos a fio, de forma que, com o passar do tempo, o domínio dela sobre o crente se aprofunda até alcançar níveis incríveis. Quando atinge seu nível máximo, o homem pode se encontrar aprisionado de tal forma que, mesmo se perceber algo, terá a tendência de achar que causas naturais podem explicar sua situação ou, então, que, de alguma forma inexplicável, ele perdeu sua sensibilidade, passividade, a principal base para a possessão, em relação a Deus e às coisas divinas e que isso não pode ser renovado ou restaurado. As sensações físicas ficam dormentes ou atrofiadas e as afeições parecem petrificadas e impassíveis. Este é um momento em que espíritos enganadores sugerem que ele ofendeu a Deus de forma imperdoável, e o homem, então, passa pelas agonias de buscar uma presença que ele pensa ter perdido ou tê-la aborrecido. O cultivo da passividade pode ocorrer devido à dependência dos muitos dispositivos usados, sem o saber, pela pessoa para reagir contra ou acabar com a inconveniência do estado de passividade, tais como a provisão ou dependência de auxílios exteriores aos olhos para ajudar a memória passiva, a necessidade de falar em voz alta para ajudar o raciocínio da mente passiva e tudo o que podemos chamar de muletas de todos os tipos, que somente o indivíduo conhece, tudo isso elaboradamente montado e multiplicado para atender às suas diferentes necessidades, mas, ao mesmo tempo, impedindo-o de reconhecer sua verdadeira condição, mesmo quando ele poderia fazê-lo baseado no conhecimento que já tem. Manifestações da influência de espíritos malignos tidas como características naturais.
Mas essa verdade sobre a operação de espíritos malignos entre os crentes e as causas e sintomas de seu poder sobre a mente e o corpo têm sido mantidas tão envoltas por um véu de ignorância que multidões de filhos de Deus continuam presas sob seu poder sem mesmo saber disso. As manifestações são em geral tidas como características naturais ou enfermidades. A obra do Senhor é posta de lado ou, até mesmo, nunca é iniciada porque o crente está cansado demais ou, então, sem dons para fazê-la. Ele é nervoso, tímido, não tem o dom da palavra ou o poder de raciocínio para fazer a obra de Deus. Mas na esfera social essas deficiências são esquecidas e os tímidos brilham, dando o melhor de si. Não lhes ocorre guerra contra os santos. Perguntar porque somente no que diz respeito a fazer a obra de Deus é que eles são tão incapazes, mas é somente em relação a esse serviço que as obras ocultas de Satanás interferem. O choque quando o crente compreende a verdade. É grande o choque quando o crente compreende pela primeira vez a verdade sobre o engano e a possessão como possíveis para ele. Mas quando isso acontece, a alegria daquele que se aplica a entender e a lutar pela completa libertação é maior do que as palavras podem descrever. A luz é derramada sobre problemas sem solução há anos, tanto na experiência pessoal como nas perplexidades do ambiente, assim como nas condições em que se encontram a igreja e o mundo. À medida que ele busca a luz de Deus, as invasões sutis de espíritos enganadores em sua vida vagarosamente ficam cada vez mais claras para o crente agora com a mente aberta, e as várias artimanhas do maligno para enganá-lo são reveladas, conforme a luz da verdade penetra no passado 5, revelando a causa das inexplicáveis dificuldades na experiência e na vida e os muitos acontecimentos misteriosos que haviam sido aceitos como a inescrutável vontade de Deus. Passividade. Quantos caem nela, sem terem consciência de seu estado? Por causa da passividade de suas faculdades, muito tempo é perdido na dependência de circunstâncias externas e do ambiente. Na vida de muitos há tanto ativismo e tão poucas realizações, tantos começos e tão poucas conclusões. Como estamos familiarizados com as palavras "sim, eu posso fazer isso", e o impulso inicial é dado, mas na hora em que se precisa da ação, o homem passivo perde seu interesse momentâneo. Essa é a chave para muito do que se reclama como apatia e como pouco interesse de cristãos em relação às coisas realmente espirituais, enquanto estão tão interessados na vida social ou mundana a seu redor. Pode-se até tentar mover neles a passividade, a principal base para a possessão. Algum tipo de compaixão pelo sofrimento de outros, mas muitos dos filhos de Deus se abriram, sem querer, a um poder sobrenatural que cauterizou seus pensamentos, sua mente e seu interesse. Sempre buscando conforto, felicidade e paz nas coisas espirituais, eles se lançaram em uma passividade, isto é, um estado passivo de descanso, paz e alegria que deu oportunidade a poderes das trevas para aprisioná-los em si mesmos e, assim, fazê-los quase incapazes de entender claramente as necessidades de um mundo sofredor. Passividade causada por interpretações errôneas da verdade sobre a morte. Essa condição de passividade pode se dar também por interpretações errôneas da verdade, mesmo a verdade sobre a morte com Cristo, descrita em Romanos 6 e Gálatas 2:20, ao serem levadas além do equilíbrio verdadeiro da palavra de Deus. Deus clama aos verdadeiros crentes que se considerem mortos para o pecado e também para a vida ensimesmada, que é maligna, mesmo que seja numa forma religiosa ou cheia de santidade. Isto é, a vida que veio do primeiro Adão, a velha criação. Mas isso não significa a morte da personalidade humana, pois Paulo disse que, por um lado, ele vivia, contudo disse também, Cristo vive em mim. GL 2:20. Há ainda a presença da pessoa em si, do ego, da vontade, da personalidade, que devem ser dominados pelo Espírito de Deus, à medida que ele energiza a individualidade do homem, que a mantém sob domínio próprio. 5:23. À luz do conceito errôneo sobre a morte com Cristo, concebida como passividade e supressão das ações da personalidade do homem, fica fácil ver por que a compreensão das verdades relacionadas
5. É importante ressaltar que a autora não advoga, em hipótese nenhuma, a prática da regressão, instrumento este tomado das religiões ocultistas e espiritualistas e hoje tão em voga entre cristãos. O ensinamento claro da Sra. Penny Lewis, que é de acordo com a Bíblia, é que somente a palavra de Deus pode iluminar nosso passado e indicar nele o que é ou não segundo Deus e suas consequências. Guerra contra os santos. A Romanos 6:6 e Gálatas 2:20 tem sido prelúdio, em alguns casos, de manifestações sobrenaturais dos poderes das trevas. O crente, por causa da aceitação desses conceitos errôneos, na verdade preenche as condições básicas para a obra de espíritos malignos, as mesmas condições que os médiuns espíritas compreendem ser necessárias para obter as manifestações que desejam. Nesses casos, poderíamos dizer que a verdade é o ponto de partida para o diabo lançar suas mentiras. Entendendo Romanos 6 como uma declaração momentânea de uma atitude em relação ao pecado, Gálatas 2:20 como a declaração de uma atitude em relação a Deus e 2 Coríntios 4:10, 12 e Filipenses 13:10 como a obra do Espírito de Deus para conformar o crente à morte de Cristo à medida que ele mantém sua atitude declarada, podemos dizer, então, que os poderes das trevas estão derrotados, pois a atitude declarada momentaneamente requer vontade ativa e cooperação ativa com o Senhor ressurreto e aceitação ativa do caminho da cruz. Mas quando essas verdades são interpretadas como perda da personalidade, ausência de vontade e domínio próprio e uma passiva liberação deu para uma condição de obediência mecânica, automática, como se fosse uma máquina, com um entorpecimento e uma sensação de peso que o crente pensa ser mortificação ou a obra da morte de Cristo nele, isso faz com que a verdade da morte com Cristo se transforme no preenchimento das condições para espíritos malignos agirem na falta de condições únicas sob as quais Deus pode agir, de forma que as manifestações sobrenaturais que ocorrem com base na passividade não podem ter outra fonte a não ser espíritos mentirosos, ainda que sejam belas e semelhantes às de Deus. Essa imitação da morte espiritual pode acontecer em relação ao espírito, à alma ou ao corpo. A maneira pela qual a verdade da morte com Cristo pode ser mal interpretada e, assim, transformar-se em oportunidade para espíritos malignos obterem o terreno legal da passividade pode ser demonstrada das seguintes formas. Passividade. A principal base para a possessão conceito errôneo de negar a si mesmo. 1. Passividade causada pelo conceito errôneo do negar a si mesmo. Sob o conceito de entrega de si mesmo a Deus, como significando autonegação, autorrenúncia e, praticamente, autoaniquilação. O crente deseja não ter mais consciência de personalidade, de necessidades pessoais, de disposições pessoais, tais como sentimentos, desejos, aparência exterior, circunstâncias, desconfortos, opiniões sobre outros, ética, para ter consciência somente de Deus movendo-se, operando e agindo por meio dele. Com este objetivo em mente, ele entrega sua autoconsciência à morte e ora para que não tenha mais consciência de coisa alguma no mundo a não ser da presença de Deus. E depois, para fazer essa entrega absoluta de si mesmo à morte e realizar essa completa autonegação, ele consistentemente entrega à morte tudo que vai tendo consciência de que é de si mesmo e firma sua vontade em renunciar a toda a consciência de desejos, gostos, necessidades, sentimentos pessoais, etc. Tudo isso realmente aparenta ser autossacrifício espiritual, mas resulta na inteira supressão da personalidade e dá terreno legal a espíritos malignos por meio da passividade de todo o seu ser. Isso permite que os poderes das trevas operem e gerem uma falta de consciência que se transforma, a seu tempo, em morte e cauterização da sensibilidade, bem como uma incapacidade de sentir, não só por si mesmo, mas por outros, de modo que já não é capaz de saber quando eles estão sofrendo e quando ele mesmo causa sofrimento a outros. Conceitos errôneos a partir da parte verdadeira dos ensinamentos de espíritos enganadores, já que esse conceito de autonegação e perda da autoconsciência é contrário ao uso pleno das faculdades do cristão, as quais o Espírito de Deus requer na cooperação com ele, ou guerra contra os santos.
espíritos malignos acabam ganhando terreno legal com base nesse engano sobre a morte. O conceito errôneo sobre o que a morte significa na prática era, realmente, parte dos ensinamentos deles, sutilmente sugeridos e recebidos pelo homem que ignorava a possibilidade de engano sobre o que parecia ser uma entrega santa e de todo o coração a Deus. Os ensinamentos de demônios podem, portanto, ser baseados na verdade, sob a aparência de conceitos errôneos ou má interpretação da verdade, enquanto o crente está honestamente agarrado à verdade. O efeito do engano no crente é, no devido tempo, uma falta de consciência produzida por espíritos malignos, que é difícil de ser quebrada. Nesse estado de inconsciência, ele fica incapacitado de discernir, reconhecer, sentir ou conhecer as coisas à sua volta ou em si mesmo. Ele está inconsciente de suas ações e maneiras de agir e, juntamente com isso, tem ainda uma hiperautoconsciência, da qual está inconsciente, que o faz ser facilmente ferido, mas ao mesmo tempo ficar inconsciente quanto a ferir a outros. Ele praticamente se tornou impassível e incapaz de ver quanto suas ações fazem outros sofrer. Ele age inconscientemente, sem exercitar sua vontade em pensar, raciocinar, imaginar, decidir o que diz e faz. Suas ações são, consequentemente, mecânicas e automáticas. Ele está inconsciente de, às vezes, ser um canal para a transmissão de palavras, pensamentos e sentimentos que passam por ele sem que ele use sua vontade e seu conhecimento da fonte. A inconsciência como efeito de possessão demoníaca se torna uma formidável pedra de tropeço no caminho da libertação, pois os espíritos malignos podem prender, impedir, atacar, distrair, sugerir, impressionar, atrair ou fazer qualquer outra coisa igualmente ofensiva e danosa, na pessoa ou por meio dela, enquanto ela está inconsciente de suas obras. Passividade. A principal base para a possessão passividade causada pela aceitação errônea do sofrimento. 2. Passividade causada pela aceitação errônea do sofrimento. O crente decide aceitar sofrer com Cristo no caminho da cruz e, para cumprir seu desígnio com relação a isso, a partir de então passivamente se entrega ao sofrimento em qualquer forma que ele se apresente, crendo que sofrer com Cristo significa recompensa e frutificação. O que esse cristão não sabe é que os espíritos malignos podem falsificar o sofrimento, que ele pode aceitar isso crendo que é a mão de Deus, e que, ao fazer isso, dá terreno legal a eles para possuírem-no. A possessão explica tanto o pecado que não se consegue deixar quanto o sofrimento que não pode ser explicado. Ao entender a verdade da possessão, o crente pode abandonar o primeiro e explicar o último. O sofrimento é uma excelente arma para controlar e forçar uma pessoa a seguir certo curso em seu caminhar e também para que espíritos malignos controlem os homens, já que, pelo sofrimento, os espíritos podem levar um homem a fazer o que ele não faria naturalmente. Não sabendo isso, o crente pode interpretar de forma completamente errônea o sofrimento pelo qual passa. Os crentes são frequentemente enganados com respeito ao que pensam ser o sofrimento vicário em si mesmos pelos outros ou pela igreja. Eles se consideram mártires quando, na verdade, são vítimas, não sabendo que o sofrimento é um dos principais sintomas de possessão. Ao colocar um homem no sofrimento, os espíritos malignos descarregam nele sua inimizade e ódio pelo ser humano. Marcas do sofrimento causado por espíritos malignos. O sofrimento diretamente causado por espíritos malignos pode ser diferenciado da verdadeira comunhão nos sofrimentos de Cristo por uma completa ausência de resultados, tanto em frutos e vitória como em amadurecimento espiritual. Se for observa, guerra contra os santos, do cuidadosamente, o sofrimento causado por espíritos malignos se mostra completamente sem propósito. Deus, no entanto, não faz coisa alguma sem um propósito bem definido. Ele não sente prazer em causar sofrimento pelo sofrimento em si, mas o diabo, sim. O sofrimento causado por espíritos malignos é intenso e cruel em caráter e não há o testificar interior do espírito dizendo ao crente sofredor que isso vem das mãos de Deus. Para quem tem discernimento,
Esse tipo de sofrimento pode ser tão claramente diagnosticado como vindo de um espírito maligno quanto uma dor de origem física pode ser diferenciada de uma dor de origem mental por um médico competente. O sofrimento causado por espíritos malignos pode ser 1. Espiritual, causando sofrimento intenso no espírito, com sugestão de sentimentos repugnantes ou dolorosos. 2. Almático, causando densas trevas, confusão, caos, horror e dor angustiante na mente, como se fosse uma faca no coração, ou em quaisquer outras partes internas vitais do ser. Ou 3. Físico, em qualquer parte do corpo. O terreno legal dado aos espíritos malignos para produzir falsificação de sofrimento em grau tão intenso como esse pode ter se originado na ocasião em que o crente, em sua entrega absoluta a Deus para o caminho da cruz, deliberadamente se dispôs a aceitar sofrimentos provenientes de Deus. Depois, para cumprir essa entrega, o cristão deu o terreno legal ao inimigo ao aceitar alguns sofrimentos específicos como sendo de Deus, os quais, na verdade, eram provenientes de espíritos malignos, abrindo, assim, a porta para eles. 1. Pela aceitação da mentira deles. Passividade, a principal base para a possessão. 3. Pela aceitação do poder real destes espíritos manifestado no sofrimento, continuando a dar mais terreno legal ao acreditar na interpretação deles do sofrimento em questão. E 4. Pela aceitação de tudo isso como a vontade de Deus, até que sua vida inteira se torne uma contínua entrega ao sofrimento, os quais parecem irracionais, inexplicáveis em sua origem e sem propósito em seus resultados. O caráter de Deus é, assim, frequentemente distorcido aos olhos de seus filhos como sendo maligno, levando os espíritos enganadores a fazer o máximo que podem para gerar rebelião contra ele por aquilo que eles mesmos estão fazendo. Passividade por meio de ideias erradas sobre humildade. 4. Passividade causada por ideias erradas sobre humildade e auto-humilhação. O crente decide aceitar a morte, deixando que ela se manifeste como um nada seria uma autonegação que tira dele toda a possibilidade de qualquer traço de verdadeira e apropriada autoestima. Compare 2:10 e 12:18. Se o crente aceita a autodepreciação, sugerida a ele produzida por espíritos malignos, cria-se uma atmosfera de desesperança e fraqueza à sua volta e ele transmite a outros um espírito de trevas e peso, tristeza e sofrimento. Seu espírito é facilmente massacrado, ferido e deprimido. Ele pode atribuir isso a algum pecado, sem ver, no entanto, qualquer pecado específico em sua vida, ou pode até considerar sua experiência de sofrimento como sendo um sofrimento vicário pela igreja, embora essa sensação de sofrimento anormal seja um dos principais sintomas de possessão. A falsificação da verdadeira eliminação do orgulho, e todas as formas de pecado que nele têm sua origem, que é causada por possessão, pode ser reconhecida. 6. Uma profunda análise bíblica sobre a humildade pode ser encontrada no livro homônimo de André Murray, publicado por esta editora. Guerra contra os santos. 1. Pela explosão de autodepreciação nos momentos mais inoportunos, ocasionando perplexidade dolorosa àqueles que a ouvem. 2. Pela rejeição inicial a servir a Deus, com incapacidade de reconhecer os interesses do reino de Cristo. 3. Pela tentativa forçada de manter-o fora de foco, tanto em conversas quanto em ações, o que, no entanto, consegue exatamente o contrário, evidenciá-lo ainda mais de forma ofensiva. 4. Pela maneira depreciatória de agir, como que sempre se desculpando por ser o que é, que dá oportunidade aos dominadores deste mundo tenebroso de levar seus servos a massacrar e desprezar essa pessoa, do tipo não eu, em momentos de importância estratégica para o reino de Deus. 5. Por uma atmosfera de fraqueza, de trevas, de tristeza, de sofrimento, de falta de esperança, de sensibilidade facilmente ferida, características essas que podem ser o resultado de o crente ter desejado em dado momento se entregar à morte para aceitar uma negação da verdadeira personalidade, a qual Deus requer como vaso para a manifestação do Espírito de Cristo em uma vida erguida da mais completa cooperação com o Espírito de Deus.
O crente, por meio de seus conceitos errôneos e submissão a espíritos malignos, entregou a passividade e uma personalidade que não poderia e não deveria morrer, e, por essa passividade, abriu a porta aos poderes das trevas e deu-lhes terreno legal para a possessão. Passividade causada por pensamentos errados, sobre fraqueza. 4. Passividade causada por pensamentos errados sobre fraqueza. O crente aceita uma condição contínua de fraqueza, a partir do conceito, passividade, a principal base para a possessão, errôneo de que ela é necessária para a manifestação da vida e do poder divinos. Isso se dá geralmente com base nas palavras de Paulo: quando sou fraco, então é que sou forte. 2:12 e 10. O que o cristão não compreende é que essa é apenas uma declaração do apóstolo sobre o simples fato de que quando ele estava fraco, via que o poder de Deus era suficiente para o cumprimento de toda a sua vontade, e que isso não é uma exortação para que os filhos de Deus deliberadamente desejem ser fracos e, portanto, inúteis para o serviço a Deus de muitas formas. Os cristãos aprendem isso em lugar de dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. FP 13:13. A ideia de que a vontade de ser fraco a fim de poder reivindicar a força de Cristo é um pensamento errôneo que pode ser vista, de forma prática, em muitas vidas que aceitam passivamente a fraqueza como um fardo e preocupação para outros, o que é evidência de que tal atitude não está de acordo com o plano e a provisão de Deus. A vontade de ser fraco, na verdade, impede que o crente receba fortalecimento de Deus e, por esse engano sutil do inimigo na mente de muitos, Deus acaba perdendo muito serviço ativo que, para ele, poderia ser revertido. Passividade com atividade satânica. Isso não significa que a passividade, em sua plenitude, signifique a ausência total de atividade, pois uma vez que o homem se torna passivo na vontade e na mente, ele é destituído por espíritos enganadores de seu poder de agir ou elevado a atividades satânicas, ou seja, atividades incontroláveis do pensamento, falta de descanso no corpo e ação selvagem e desequilibrada em todos os níveis. As ações são irregulares e intermitentes. A pessoa, às vezes, deslancha e, às vezes, fica lenta e preguiçosa, como uma máquina em uma fábrica, que fica funcionando sem necessidade alguma, pois o botão de controle está fora do alcance do operário. O homem não consegue trabalhar, mesmo quando vê tantas coisas a serem feitas, e fica angustiado por não conseguir fazê-lo. Durante o tempo de passividade, ele aparentava estar guerra contra os santos, contente, mas quando é forçado à atividade satânica, fica agitado e fora de harmonia com todas as coisas a seu redor. Quando o ambiente deveria levá-lo a um estado de completo contentamento, algo, ou será que é alguém, faz com que seja impossível a ele estar em harmonia com as circunstâncias externas, ainda que sejam agradáveis para ele. Ele tem consciência de uma agitação e uma atividade que são angustiantemente inconstantes, ou de passividade e peso de fazer uma obra, e, no entanto, não produzir coisa alguma. Tudo isso são manifestações de uma destruição demoníaca da paz dessa pessoa. Libertação da passividade. O crente que necessita de libertação da condição de passividade precisa, em primeiro lugar, procurar entender qual deveria ser sua condição normal ou correta e, então, testar-se ou examinar-se à luz dessa normalidade a fim de discernir se espíritos malignos estão interferindo. Para fazer isso, ele deve lembrar-se de um momento em sua vida que considere como sua melhor fase, tanto no espírito quanto na alma e no corpo, ou seja, em todo o seu ser. Então, ele deve considerar esse momento como sua condição normal, que ele deve ter possibilidade de manter e nunca se satisfazer com menos do que aquilo. Já que a passividade surgiu de forma gradual, ela só pode terminar de forma gradual também, à medida que é detectada e destruída. A plena cooperação do homem é necessária para a remoção dessa passividade e a causa do longo período necessário para ser dela libertado. Engano é: passividade somente podem ser removidos à medida que o homem entende e coopera pelo uso de sua vontade na recusa ao terreno legal e ao engano que veio por meio dele. Essa é
Também a razão pela qual, nesse aspecto de possessão, os espíritos malignos não podem ser expulsos, pois o que lhes deu entrada é um fator a ser resolvido para sua expulsão. Passividade. A principal base para a possessão. Um ponto importante na libertação da passividade é manter continuamente em mente o padrão da condição normal e, se em algum momento o crente fica aquém deste padrão, encontrar a causa que o levou a isso para poder removê-la. Qualquer que seja a faculdade ou parte do ser que tenha sido entregue à passividade e, portanto, deixada fora de uso, deve ser retomada pelo exercício ativo da vontade e trazida de volta ao controle pessoal. O terreno legal dado, o qual levou qualquer faculdade a cair na escravidão ao inimigo, deve ser detectado e renunciado e, a partir daí, recusado com persistência, com resistência firme aos espíritos malignos que tinham o controle dele, lembrando-se de que os poderes das trevas lutam contra a perda de qualquer parte de seu reino no homem, da mesma forma que qualquer governo na terra lutara para proteger seu próprio território e súditos. O mais forte é o vencedor e fortalece o crente para a batalha e para recuperar tudo que estava sob domínio do inimigo.